nós agimos conforme a nossa consciência está certo ou está errado? Esse é o grande desafio. Guardem uma coisa para vocês. Se nós formos definir o cuidado de Deus para cada um de nós, nós vamos entender que Deus cuida de nós através da nossa consciência. Eu gostaria que levantasse a mão. Quem aqui já sentiu que é vigiado por Deus? Levanta a mão. Mas como que Deus vigia a gente? Mas não vigiado no sentido negativo. Mas como que Deus vigia a gente? Deus vigia a gente para quê? Para cuidar. Deus, Ele está constantemente como que um vigia, nos guardando, nos olhando, mas não para cuidar da nossa vida no sentido negativo. Tem muita gente que vigia muito a vida dos outros, não é verdade? Mas às vezes é para fazer fofoca, é para criticar. Deus não. Deus, Ele vigia a nossa vida, Ele cuida da nossa vida para cuidar de nós. Para cuidar de nós. E a gente se sente vigiado. Mas como que a gente se sente vigiado? Será que Deus fica aí andando do nosso lado nos vigiando? Ou fica lá do céu com o olho olhando para nós? Como que Deus nos vigia? Se formos olhar, Deus nos vigia porque Ele mora na nossa consciência. Quem aqui é criado à imagem e semelhança de Deus? Levanta a mão. Além de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos filhos de Deus. Ou seja, se somos imagem e semelhança de Deus, se somos filhos de Deus, Deus mora em nós e Ele mora na nossa consciência. Ah, padre, mas tem gente que eu acho que Deus não está na consciência de Deus, não. Será que Deus mora na consciência daquela pessoa que faz mal para os outros? Será que Deus mora na consciência daquela pessoa que só faz violência? Será que Deus mora na consciência daquelas pessoas que matam? Que desejam mal para os outros? Às vezes dá a impressão que Deus não mora na consciência de muita gente, não é verdade? Tem gente que só pensa o mal, né? Mas padre, como que Deus pode morar numa consciência de uma pessoa que só pensa o mal? Ou que faz o mal? Às vezes a gente acompanha para a TV, né? Tantas atrocidades, tantas situações. A gente pensa, meu Deus, como alguém tem coragem de fazer isso? E o padre vem dizer que Deus mora na consciência dessas pessoas. E eu digo para vocês, Deus mora na consciência deles. Mas a grande diferença está que não escuta Deus, que não ouve Deus. Até nós, às vezes, não ouvimos muitas vezes a voz de Deus. Mas tem pessoas que ouvem menos, tem outras pessoas que ouvem mais a voz de Deus. Mas o grande desafio para todos nós, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ser uma pessoa mais santa, escuta Deus que fala na sua consciência. Quem trouxe a Bíblia aí, vamos abrir no Salmo, que é o Salmo 139. Salmo 139. Eu não sei, algumas Bíblias trazem como Salmo 138. Algumas Bíblias trazem como Salmo 138, mas a minha que é o 139. É aquela, Senhor, Tu me sondas, Tu me escutas. Vamos ler, eu vou ler essa passagem para mostrar justamente o carinho de Deus que está a todo momento cuidando de nós. Um Deus que está a todo momento nos vigiando, mas não no sentido negativo, como eu disse anteriormente, mas no sentido de cuidar de cada um de nós. Diz o seguinte, Senhor, Tu me sondas e conheces. Conheces o meu deitar, conheces o meu levantar. De longe discernes os meus projetos. Vigias o meu caminho e o meu paradeiro. E todas as minhas veredas te são familiares. Uma palavra ainda não aflorou em minha língua, e tu já a conheces, Senhor. Atrás e na frente, tu me segues de perto, pões a mão sobre mim. Misterioso conhecimento que me ultrapassa, tão elevado que não consigo atingi-lo. Aonde irei? Para estar longe do teu sopro? Aonde fugirei? Para estar longe da tua face?
Subo aos céus, aí estás. Deito-me nos infernos, aí estás. Tomo as asas da aurora para habitar além dos mares, também lá. Tua mão me conduz, tua destra me segura. Eu disse, ao menos que as trevas me engulam, que a luz em torno de mim seja noite. Nem mesmo as trevas são tenebrosas para ti, e a noite se torna luminosa como o dia. As trevas são como a luz. Foste tu que criaste os meus rins. Tu me abrigavas no seio materno. Confesso que sou uma verdadeira maravilha. Tuas obras são prodigiosas. Sim, reconheço-o claramente. Meus ossos não te permaneceram ocultos, quando eu fui feito no segredo, tecido em uma terra profunda. Eu não passava de um esboço e os teus olhos me viram. No teu livro, todos eles estavam descritos, aqueles dias que foram formados, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como são difíceis para mim os teus projetos. Como é grande a soma deles. Gostaria de contá-los. São mais numerosos que a areia. Eu acordo e eis que ainda estou contigo. Ó Deus, se quisesses massacrar o infiel, homens sanguinários, afastai-vos de mim. Teus adversários pronunciam o teu nome para enganar, pronunciam-no para prejudicar. Senhor, como não odiar os que te odeiam? Como não abominar aqueles que te combatem? Eu os odeio com ódio total, tornaram-se meus próprios inimigos. Ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Vê, portanto, se eu enveredo pelo caminho perigoso e conduze-me pelo caminho duradouro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vocês viram que interessante esse salmo? Parece que o autor, ao escrever esse salmo, ele queria fugir de Deus. Para onde irei? Em todo lugar que eu vou, o Senhor está ali. Eu me deito, o Senhor está ali. Eu me levanto, o Senhor está ali. Eu fujo, vou para longe, o Senhor está ali. Tento fugir, o autor do salmo parece que quer fugir de Deus, mas Deus não o abandona. Mas por que Deus não nos abandona? Porque Deus tem um carinho muito grande por cada um de nós. E esse carinho se manifesta na presença de Deus, na nossa consciência e no nosso coração. Se Deus, assim como Deus habita em cada um de nós, se Deus faz parte da nossa essência, da sua essência, veja, Deus não abandona ninguém. Não pensem que aquela pessoa que faz mal para todo mundo, para aquele criminoso, Deus abandonou. Não, Deus está ali, tentando falar na consciência dele, olha, não faça isso, faça aquilo. Para nós também, veja na nossa vida, quantas coisas a gente está para fazer um mal, aí a gente ouve aquela vozinha lá do fundo, né? Olha, não faça isso é mal, isso é contra a vontade de Deus. Eu posso escutar ou não posso escutá-lo? Mas nós devemos entender que Deus está sempre falando com cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, o Deus que nós acreditamos é um Deus que sempre nos fala. Fala na minha consciência, fala na sua consciência. Quantas vezes a gente pergunta, Deus, e aí? Como que eu devo agir nessa situação? O que eu devo fazer? Quantas vezes nos perguntamos? Aí procuramos em tantos lugares, em tantas situações. Eu fico escandalizado quando eu vejo tantos católicos procurando o que deve fazer, como agir com cartomante e não sei onde, bola de cristal. E não são capazes de escutar um Deus que fala na sua consciência, um Deus que nos fala a todo momento, é estar aberto, atento à voz dele. Ah, padre, mas eu tenho dificuldade em escutar a voz de Deus, mas então vou ler a Bíblia para me ajudar a interpretar aquilo que Deus está dizendo na minha vida. Eu vou escutar a palavra dele que a todo momento me fala. Então, por que eu estou falando isso nesse início? Para dizer para vocês que Deus
habita em cada um de nós. O Papa João Paulo II escreveu um documento chamado O Esplendor da Verdade, onde ele fala muito claro, olha, a nossa consciência é a voz de Deus. Deus habita na minha consciência, Deus habita na sua consciência. Então, onde na igreja está o Santíssimo Sacramento? Está no sacrário. Quando a gente vai na igreja, nós vamos até o sacrário, porque ali habita Deus. Habita Jesus no Santíssimo Sacramento. Por isso que o Papa, ele vai dizer o seguinte, que a nossa consciência é um sacrário. Também é um sacrário. Por que a nossa consciência também é um sacrário? Porque Deus habita ali. Sacrário não é onde Deus habita. Claro que nós devemos na igreja, ali está o Santíssimo, adorar o Senhor. Mas no dia a dia, na sua casa, no momento que você está trabalhando, na sua família, no seu momento de lazer, na convivência do dia a dia, nós trazemos essa voz de Deus na nossa consciência. Claro que a gente deve continuar uma vida normal, trabalhar, ser alegre, continuar a nossa vida, mas nós não pecaríamos tanto se nós escutássemos Deus que está falando a todo momento na nossa consciência. Então, quando você vai tomar alguma decisão, você pergunte, Deus, o que você quer? Como que eu devo agir nesse momento? Querem ver? Eu trago algumas passagens que nos ajudam, que diz o seguinte, o livro do Eclesiástico, capítulo 42, versículo 18, diz o seguinte, ele sonda o abismo e o coração humano e penetra os pensamentos mais sutis. Ou seja, Deus conhece os nossos pensamentos. Ele penetra nos nossos pensamentos. E às vezes a gente procura Deus tão distante e Deus habita dentro de cada um de nós. Ah, mas padre, tá, Deus habita em mim. Você fala que é a voz dele. O que eles falam então? O que é a voz dele? Se vocês quiserem, guardem isso. Qual que é a voz de Deus? Deus sempre vai nos dizer o seguinte, amar, fazer o bem e evitar o mal. Vamos repetir? Amar, fazer o bem e evitar o mal. Mais uma vez, amar, fazer o bem e evitar o mal. Se todas as pessoas se deixassem conduzir por essa frase, não haveria tanta maldade no mundo, haveria? Se todas as pessoas, a cada momento, em cada situação, dissessem para você mesmo, o que eu devo fazer? Eu devo amar, eu devo fazer o bem e devo evitar o mal. Se você levantasse toda manhã e dissesse assim para você, olha, hoje eu vou amar, eu vou fazer o bem e vou evitar o mal. Hoje eu vou amar, eu vou fazer o bem e vou evitar o mal. Aí à noite, antes de dormir, você pergunta, eu amei? Eu fiz o bem? Eu evitei o mal? Se a gente for conduzido por isso, nós seremos pessoas muito melhores. Seremos pessoas agradáveis. Seremos pessoas que vamos transmitir paz para as pessoas, porque a gente está sempre procurando amar, fazer o bem e evitar o mal. Ah, nessa situação, padre, olha, nesse momento aqui, eu posso falar mal da minha vizinha ou não posso falar mal? Falar mal do outro é fazer o bem ou fazer o mal? Fazer o mal. Então eu tenho que evitar. Ah, eu tenho quantas pessoas? Ah, nesse momento aqui eu tenho oportunidade de roubar esse dinheiro. Roubar é fazer o bem ou fazer o mal? Então eu tenho que evitar. Ah, mas aqui essa pessoa está precisando de uma ajuda. Aquele enfermo, aquela pessoa está precisando de uma ajuda. Aí eu vou pensar, ajudo ou não ajudo? Ah, minha frase do dia é amar, fazer o bem e evitar o mal. Ajudar a pessoa é fazer o bem ou não? Então eu vou fazer o bem. Olha, essas pessoas se deixassem conduzir. Essa é a voz de Deus. A todo momento Ele vai nos dizer. Olha, ame, faça o bem, evite o mal. Isso, o Papa João Paulo II falou que isso está na nossa consciência.
Ele habita, é a voz de Deus que a todo momento vai dizer para você amar e fazer o bem. Tem outra frase, outra citação bíblica que eu gostaria de comentar com vocês. Está na primeira carta de Samuel, capítulo 25, versículo 31. Diz o seguinte: não terás no coração este pesar, nem este remorso de ter derramado sangue sem motivo e de ter vingado por si mesmo. Ou seja, não terás no seu coração a maldade. Não se esqueça que para o Antigo Testamento, quando se refere à palavra coração, está também falando da palavra consciência. Que a gente chegue no fim do dia e não tenha na nossa consciência ou no nosso coração o pesar: hoje eu fiz o mal. Eu poderia ter sido melhor nessa situação. Eu poderia ter praticado bem, eu poderia ter evitado isso. Não é gostoso quando você, na hora que vai dormir, deita no seu travesseiro, você repassa o seu dia na sua mente, você vai dizendo assim: olha que bom, hoje eu tive a oportunidade de fazer um mal e não fiz. Não é bom isso? Olha, hoje eu fiz um bem. Olha como que eu saí melhor quando eu fiz um bem. Não é agradável isso? Contam-se uma historinha, deixa eu contar uma historinha para vocês. Que um menino chegou da escola muito nervoso com o coleguinha dele. Mas muito nervoso. Ele estava com ódio que queria bater no coleguinha dele. O coleguinha dele tinha feito alguma coisa para ir lá, tinha insultado alguma coisa. E ele chegou em casa falando para o pai: pai, eu estou com ódio daquele meu amigo porque hoje ele me fez esse mal, eu vou vingar. Aí o pai falou assim: vamos fazer o seguinte. Aí tinha um lençol branquinho estendido no varal. Aí o pai foi do menino, pegou um saco de carvão e chamou o menino. Faz o seguinte: pega esse carvão e joga naquele lençol. Lençol branquinho. Aí o menino foi, não entendeu muito, mas o pai falou. Vamos ver o que o pai quer. O menino estava se divertindo. Ele pegava um carvão, jogava no lençol. Pegava outro carvão, jogava no lençol. Depois que terminou aquele saco de carvão todo, o lençol estava sujo. O lençol estava sujo, porque jogou carvão no lençol branquinho, claro, né? Que vai sujar. Aí o pai falou assim: agora vem aqui, vamos entrar lá na casa. Aí tinha um espelho grande. Falou assim: agora você olha o espelho, se olha no espelho. Aí o menino se olhou no espelho, o menino estava todo sujo também de carvão. A mão suja, até o rosto dele estava sujo, a roupa dele estava suja. Aí o pai falou assim: está vendo? Você até sujou o lençol, mas você sujou também a você. Então quando você quer vingar alguma coisa, você pode até fazer mal para o outro, mas você faz mal para você também. Você suja a você também. Você faz mal para você também. E aí o menino pensou: é verdade. Fazer mal para o outro, eu posso até prejudicar o outro, mas quem sai pior, mais prejudicado sou eu mesmo. Meus amigos e minhas amigas, a nossa vida também é assim. A nossa vida, nós vamos formando a nossa consciência, nós vamos formando a nossa personalidade com as coisas que fazemos. Se eu procuro sempre fazer o bem, eu vou me tornar uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Se eu procuro sempre fazer o mal, eu vou me tornar uma pessoa má. Eu me torno naquilo que eu faço. Tenho aqui, aproveito, está no primeiro momento, estou publicando pela Canção Nova. Esse é o meu terceiro livro que eu estou aqui publicando pela Canção Nova. O primeiro livro que eu publiquei aqui com o pessoal, uma parceria que deu certo, graças a Deus, foi o que a igreja ensina sobre, que é um livro de bioética que trata assunto do aborto, da eutanásia, que trata assunto de pesquisas com animais, que trata de assuntos sobre células-tronco, de suicídio, tantos outros assuntos. Depois eu escrevi um segundo livro, que é sobre sexualidade, foi um livro para jovens. Sexualidade, que os jovens sabem e pensam. E agora, essa semana, saiu esse terceiro livro aqui, que foi publicado pela Canção Nova, só saiu essa semana, Educar para as Virtudes Humanas. Justamente isso. O que é ser virtuoso? Ser virtuoso é você praticar coisas boas.
Ser virtuoso é você praticar hábitos bons. Toda pessoa que pratica atos bons, ela se torna uma pessoa boa. Mas o contrário também é verdade. Toda pessoa que pratica atos maus se torna uma pessoa má. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Começa cada dia assim, mentir um pouquinho. Hoje você mente um pouquinho, amanhã você mente um pouquinho, depois você mente um pouquinho. Aquilo se torna um hábito tão grande na sua vida que você não consegue mais parar de mentir. Aí você se torna uma pessoa mentirosa. O vício é a mesma coisa. Fuma um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã, daqui um pouco você não consegue mais. Não é assim um vício? Bebe todo dia um pouco, todos os dias. Daqui um pouco você se torna alcoólatra. Isso nós chamamos de vício. É um hábito, está aqui no livro, eu coloquei vício, é um hábito mau. Mas o vício não consiste somente em bebida, não consiste somente em cigarro, mas vício também consiste em todo o hábito mau que a gente pratica todo dia. Seja uma pessoa amarga, fica falando mal de todo mundo, todo dia um pouquinho, você se torna uma pessoa amarga. É gostoso ficar perto de uma pessoa amarga? Não é. Ela transmite assim, aquele pesar, né? Aquela coisa pesada. Mas uma pessoa que só fala bem dos outros, não é gostoso estar ao lado de uma pessoa que só fala o bem para os outros? É uma pessoa bondosa. Isso se chama virtude. Então, coloca aqui. Quero só ler um pedaço aqui para vocês. As virtudes ou os hábitos bons, vejam, guardem isso. As virtudes, que nós chamamos de hábitos bons, pertencem à intimidade das pessoas. Expressam-se na prática de cada um, crescem e criam raízes por ela. Quanto mais você pratica uma coisa boa, mais vontade você tem de praticar. Quanto mais você pratica, você ajuda uma pessoa, mais vontade você tem de ajudar. Tem um grande mestre de oração, até ele faleceu essa semana, Frei Inácio Larrañaga, ele fala o seguinte: quanto mais você reza, mais vontade de rezar você tem. Quanto menos você reza, menos vontade você tem de rezar. Quanto mais você reza, mais vontade de rezar você tem. Quanto menos você reza, menos vontade você tem de rezar. Ou seja, quando eu coloco aqui que as virtudes pertencem à intimidade da pessoa, ou seja, ser bom pertence ao nosso coração. Elas criam raízes pela prática. Se você quer ser uma pessoa boa, se você quer praticar o bem, comece a praticar nas pequenas coisas. Jesus nos diz, quem é fiel nas pequenas coisas também será nas grandes coisas. Tudo isso nós vamos como que colocando, introjetando na nossa consciência e no nosso coração, e nós vamos nos tornando cada vez melhores. Nós vamos nos tornando cada vez melhores. Tem uma outra passagem bíblica que eu quero ler para vocês aqui. Vamos agora para a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 2. Eu vou ler para vocês aqui, só um versículo, são dois versículos, diz o seguinte: digo a verdade em Jesus Cristo, não minto, a minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração. Veja, digo a verdade em Jesus Cristo, não minto, a minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Eu estou falando a verdade para vocês, eu estou pregando aquilo que é a verdade, não minto, porque quem é testemunha? A minha consciência. Porque o que ele está dizendo que habita nele, que é o testemunho para ele? O Espírito Santo. Será que nós, às vezes eu fico pensando, né? Será que eu como padre, você aí como solteiro, como jovem, adulto, casado, pai, mãe, esposo,
esposa, seja lá quem for, será que no dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você pratica, naquilo que você fala para as pessoas, você pode dizer assim: não, eu estou sendo honesta, eu estou sendo verdadeira, e quem testemunha isso é a minha consciência, que é o Espírito Santo que está em mim? Quantas coisas a gente age contra o Espírito Santo que habita em nós, não é verdade? Quantas vezes nós somos desonestos com a nossa própria consciência, que o Espírito Santo manda a gente fazer alguma coisa, a gente acaba fazendo outra? Será que nós podemos no dia a dia olhar à noite e dizer o seguinte: olha, hoje eu agi tudo conforme a minha consciência, mas não uma consciência qualquer que eu criei, mas conforme o Espírito Santo que habita em mim. Conforme o Espírito Santo que me diz o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É bonito essas passagens que nos ajudam. Tem uma outra passagem aqui que eu quero ler para você que nos ajuda também. Diz o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Que cada um examine a si mesmo. É o exame de consciência. É fazer o exame de consciência para ver qual é a vontade de Deus. É uma pergunta que nós devemos fazer a cada momento da nossa vida. Qual é a vontade de Deus? Aí eu vou falar, sim, eu agi conforme a vontade de Deus. Mas como que você sabe que aquela é a vontade de Deus? Confronte a sua ação, o seu comportamento, o seu ato, aquilo que você fez com a palavra dele. Aí eu vou ver, sim, realmente essa foi conforme a vontade de Deus. Agora sim, eu agi conforme a vontade de Deus. Meus amigos e minhas amigas, se nós formos olhar na nossa vida, ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa boa, não é muito fácil. Não é muito fácil. Exige, guardem isso para vocês, exigem vontade, exige perseverança, exige luta. Olha, ser bom no dia a dia não é fácil. Ser bom nas pequenas coisas não é fácil. Mas quando aquilo se torna um hábito na minha vida, quando aquilo se torna um hábito na minha vida, se torna mais fácil. Mas é interessante porque ser virtuoso também é fácil perder, não é verdade? Quantas coisas a gente consegue um tempo depois, estava tão bem nisso agora. Querem ver? Comece a rezar um pouquinho todos os dias. Comece a rezar um pouco todo dia. De repente, no início é muito difícil, torna pesado, eu tenho que rezar. Mas depois você cria aquela coisa agradável, aquela coisa gostosa. Aí você vai com mais tranquilidade, você sente até prazer em rezar. Mas fica uma semana sem rezar para você ver. O que acontece? Você perde, aí vem aquele desânimo de novo. E para começar, aí exige vontade, exige querer, exige disposição. Agora é muito interessante que vocês já viram que o contrário é diferente. Por exemplo, para fazer o mal. É muito difícil você fazer o mal no dia a dia, assim, você ser uma pessoa, praticar o mal, você pratica todo dia assim, um pouquinho. Aí aquilo entra na sua vida. Depois para você deixar de fazer o mal é muito difícil. Quantas pessoas vêm confessar? Padre, eu me confesso, eu luto, padre, mas eu não consigo me libertar. Exige também querer. As pessoas vêm, padre, eu tenho ódio de uma pessoa, eu tenho tanta dificuldade de perdoar, concordo, mas eu preciso querer perdoar, eu preciso dar passo. Isso acontece em pequenas coisas. Se a gente não tomar cuidado, o mal às vezes vai tomando conta da nossa vida, sem perceber, ele nos destrói. Tem uma coisa, eu nunca fiz, também não aconselho vocês fazerem em casa, não sei se é verdade, mas dizem por aí, se você pegar uma rã, vocês conhecem rã, né, da família ali do sapo, né? Se você pegar uma rã e jogar numa água fervendo, ela pula fora correndo. Mas se você pegar uma rã,
Alguns especialistas dizem isso. Colocar numa água fria e for aquecendo bem devagar, aos pouquinhos, ela não pula fora e morre cozida. Não façam isso em casa, tá bom? Por favor, não façam isso em casa. Mas por que eu estou dizendo isso? Que às vezes nós vamos nos acostumando tão fácil com o mal, nas pequenas coisas, que de repente a gente já foi tomado por esse mal. É um pecadinho aqui, é um pecadinho ali, é uma prática de uma atitude má aqui, outra ali amanhã. Ah, padre, é só uma coisinha pequena. Quando vê, você já está totalmente tomado. Se você colocar 1 grão de feijão no saco, ele não pesa. Mas se você colocar muitos, ele pesa. Então, isso são os vícios da nossa vida que vão tomando conta da nossa vida. Eu vou praticando um ato mau e de repente aquilo vai tomando conta da minha vida e sem eu perceber, eu estou já morto. Aquilo já vai tomando conta e aí fica difícil escapar. Aí fica difícil escapar. Porque nem eu mesmo percebo. Se você ficar sem tomar banho muito tempo, no início até você não sente bem, você começa a sentir mal com o seu cheiro. Mas se você ficar muito tempo, você acaba acostumando com o seu cheiro e você não percebe que você está cheirando mal. O pecado é a mesma coisa, os vícios também são a mesma coisa, que é o contrário de virtudes. Aquilo vai tomando conta da minha vida que eu não percebo, e é como alguém que não percebe o cheiro. É como alguém que não percebe o seu mau odor. É a mesma coisa. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de destacar. Deus fala na nossa consciência. Deus fala na consciência de cada ser humano. É onde eu me encontro com Deus. O Papa João Paulo II, ele fala o seguinte, que a consciência é a voz de Deus. A consciência é o sacrário. A consciência é onde eu me encontro com Deus. A gente não encontra com Deus na igreja, diante do Santíssimo Sacramento? Nos encontramos. Mas nós encontramos Deus também no irmão. Jesus nos disse, tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estava nu e me vestiste. Mas Senhor, quando nós te vimos, mas toda vez que fizeram do menor dos meus irmãos, é a quem está fazendo, é a mim. Então veja, eu encontro Jesus na Eucaristia, quando eu vou na igreja, na Santa Missa, eu tenho que ir lá diante do sacrário, daqui um pouco vocês têm adoração, um encontro com Jesus na Eucaristia, eu encontro com Deus no irmão, na irmã, que o próprio Jesus disse. Eu encontro com Deus também por meio da palavra. Ele nos diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome eu estarei no meio deles. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu me reúno para rezar com a palavra de Deus, eu me encontro com Deus. E tem uma quarta forma que você encontra com Deus, que é na sua consciência. Ele não habita na nossa consciência? Então eu tenho que constantemente dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor que está na minha consciência. Fala comigo. O que eu devo fazer? O que eu devo praticar? Como que eu devo agir nessa situação? E aí nós vamos ver, tem um outro texto bíblico que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 10. Procurai o que é agradável ao Senhor. Procurai o que é agradável ao Senhor. Vamos repetir? Procurai o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Amar, fazer o bem e evitar o mal. O que é agradável ao Senhor? Amar. Vocês vão sair com essa frase decorada daqui, né? Aí todo dia de manhã vocês lembram assim, olha, o que é agradável ao Senhor? Ele pediu para eu amar, ele pediu para eu fazer o bem, e ele pediu para eu evitar o mal. Mas veja, isso não pode ficar na teoria, isso tem que ser traduzido em gestos concretos. O que é amar? Amar é fazer o bem, amar é perdoar, amar é ajudar a pessoa que precisa, amar é ir ao encontro dos necessitados, é ajudar aquele enfermo visitar, é visitar um preso.
é acolher as pessoas, é perdoar quando preciso perdoar, é pedir perdão quando preciso pedir. Olha, gente, se o marido todo dia levantasse e dissesse o seguinte: hoje dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou amar, eu vou fazer o bem e vou evitar o mal. Não teria tanta separação. Se a esposa levantasse toda manhã e pensasse o seguinte: eu vou começar dentro da minha casa, eu vou amar, eu vou fazer o bem e vou evitar o mal, dentro da minha casa, as famílias seriam muito melhores. Muito melhor, não é verdade? Se na nossa igreja, nos nossos grupos de oração, nas nossas pastorais, aqueles que estão ali rezando, fosse todo dia para reunião, para pastoral, pensando o seguinte: eu vou amar, eu vou procurar fazer o bem, eu vou evitar o mal, a nossa igreja estaria muito melhor. É essa a voz de Deus. É aqui que eu me encontro com Ele. Tem uma outra fato que gostaria de dizer para vocês, que nesse fazer o bem, quando nós olhamos, se o marido que tem boa consciência para com Deus, ele trata a esposa como uma rainha, e a esposa que tem uma boa consciência para com Deus, trata o seu marido como seu príncipe, como o rei da casa, e aí nós vamos criando essa comunhão, esse respeito de um para com o outro. Mas eu preciso também formar a minha consciência, eu preciso fazer da minha consciência aquela que me guia, que me orienta, não deixar-se guiar por tantas outras coisas. Quantas pessoas se deixam guiar por tantas outras coisas, mas não se deixam guiar por Deus? Quantas pessoas se deixam guiar por uma atriz de novela, por um ator, por um jogador de futebol, por um cantor de pagode, acha que deve ouvir o que eles mandam fazer, quando casar, quantas vezes casar, como separar? Quantos católicos hoje se deixam guiar por tantos programas aí que estão fazendo a cabeça, a consciência dos nossos jovens, das nossas famílias, sem se perceber? Começamos a acreditar que aquilo é verdade. Quantas situações que nós vemos aí em alguns canais de TV que está colocando contravalores na família, de repente você acredita que é tudo assim? Por quê? Porque vai formando a nossa consciência, vai formando a sua consciência e você vai acreditando, e aí você vai abafando a voz de Deus, Deus está te falando e você não consegue ouvir essa voz. Eu fico impressionado. Às vezes católicos praticantes começam a assistir certas novelas aí a novela conduz de uma certa forma que ele começa até mesmo para torcer, para cometer adultério, para trair a esposa, até começa a torcer e achar bonito e achar que isso é normal. Ou seja, são situações que estão abafando a voz da consciência, que é a voz de Deus. É aquela história da rã que eu contei para vocês, isso vai nos envolvendo. E sem perceber nós morremos cozidos. Quantas famílias, quantos jovens estão formando a sua consciência, não na palavra de Deus, naquilo que Deus está a todo momento dizendo, mas está formando a consciência por tantos outros contravalores. Aqui nesse livro, na última parte, onde eu falo dessa formação da consciência, que eu falo também da importância de educar, é importante formar para essa consciência, que eu falo das 4 virtudes cardeais, que às vezes hoje a maioria de nós católicos não conhecemos, as 4 virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Se as pessoas fossem mais prudentes, se as pessoas fossem mais justas, mais fortes, mais temperadas, nós seríamos muito melhores. Educar para as virtudes humanas significa educar para a pessoa ser justa, ser forte, ser temperada. Quantas pessoas são destemperadas hoje na sexualidade, na bebida, na comida? Vão se perdendo. E no final tem um último item que é muito importante hoje, que é educar para as redes sociais. Quantas pessoas hoje estão perdendo, estão se deixando formar nas suas redes sociais e perdem tempo com isso? E não são capazes de gastar um tempo com a própria palavra de Deus, formar a sua consciência. Ah, padre, mas diante de tudo isso, ainda vale a pena ser bom?
Vale a pena ainda? Hoje parece que o mal está dominando, não é verdade? Parece que o mal está vencendo. Deixa eu contar uma história para vocês que eu acho muito interessante. A história diz o seguinte: estava um monge com o seu discípulo caminhando num bosque à beira de um riacho. Os dois caminhando, conversando sobre Deus, sobre a vida, à beira de um riacho. De repente o monge vê que está descendo correnteza abaixo, um riachozinho pequeno, estava descendo correnteza abaixo, um escorpião. O escorpião estava se afogando. Aí o monge foi lá para tentar salvar o escorpião. Então ele ia com a mão para tirar o escorpião da água, ou o escorpião tentava picá-lo. Aí ele ia de novo tentar salvá-lo, o escorpião tentava picá-lo. E o discípulo olhando aquilo. Ele ia de novo, o escorpião tentava picá-lo. Aí o discípulo falou assim: meu amigo, olha aí para você ver, você está tentando fazer o bem e salvar esse escorpião aí, tendo compaixão com ele, e ele quer te picar. Deixa isso morrer, menos um. Deixa isso morrer. Aí o monge virou assim para ele: meu amigo, é da essência do escorpião picar. É para se defender. Faz parte da essência dele picar. E é da minha essência fazer o bem. É da minha essência fazer o bem. O fato da essência do outro é fazer o mal, não pode me impedir de fazer o bem. Aí ele foi, pegou uma folha e salvou o escorpião. Meus amigos, não importem se te façam mal. Não importa que se pareça que o mundo está aí, parece que o mal está vencendo, parece que quem pratica injustiça, quem é mau, parece que está crescendo mais do que os bons. Mas não se esqueça que é parte da sua essência fazer sempre o bem. E não deixe de fazer o bem. Mesmo que o outro te faça o mal, faça o bem para ele. Mesmo que o mundo pareça estar contra você, faça o bem a essa pessoa. Porque é parte da nossa essência. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. São João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, diz que Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança do amor. Então faz parte da nossa essência amar. Não deixem de amar. E amar tem que ser expresso de forma concreta. Amar é fazer o bem e evitar o mal. Mesmo que as pessoas tentem nos fazer o mal, mas você vai dizer para você mesmo: a minha consciência, Deus sempre vai me dizer, eu tenho que fazer o bem e eu tenho que evitar o mal. E aí nós vamos compreendendo aquilo que Deus quer de nós, como que Deus quer agir na nossa vida. Mas um ponto é muito importante: mesmo que a nossa consciência é a voz de Deus, mas por que as pessoas não ouvem? Eu dizia no início, né? Por que as pessoas não ouvem? Por que Deus sempre manda fazer o bem e evitar o mal? Mas por que tanta pessoa que ainda faz o mal? Por causa do pecado. O pecado é como aquilo que obscurece, apaga a voz de Deus. É como que você estava ali ouvindo uma música boa, agradável, de repente vem um barulho muito forte. Impede você de ouvir aquela música agradável. Por quê? Porque o barulho foi mais forte. Às vezes acontece justamente isso. Eu preciso estar numa sintonia com Deus para escutar a voz dele. Se você não reza, se a pessoa não reza, se a pessoa não participa dos sacramentos, como que ela vai saber interpretar a voz de Deus que fala na consciência dele? Hoje aqueles rádios é digital, né? Você aperta um botão e ele sai procurando sozinho, né? Mas quando eu era criança, eu não posso dizer quando eu era pequeno, não vocês pensam que é hoje, né? Mas quando eu era criança, lá em casa, tinha aqueles rádios que você ficava torcendo o botão, não tem? Alguém ainda tem esse rádio? Você lembra que você fica torcendo aí, você ficava lá, o que você está fazendo aí? Estou procurando a onda, né? Não é assim? Parecia que está no mar procurando a onda, né? O mar que tem. Aí eu estou procurando a onda. Aí você vai até no ponto certo para fazer o quê? Sintonizar. Não é assim? Você vai até ali, procura. Aí você
ouve uma rádio, não é essa música que eu quero, você vai procurar outra. Aí tem uma que te agrada, aí você sintoniza, aí dá interferência de outra, não era assim? Tem interferência de outra, você vai até acertar no ponto exato. Aí você fica feliz e canta aquela música. É a mesma coisa na nossa vida. Existem muitas interferências que tentam nos impedir de escutar a voz de Deus. Existem muitas interferências na nossa consciência que impede você de amar, fazer o bem e evitar o mal. Para quê? Que a pessoa só faz mal para você. Você já perdoou ela tantas vezes, ela ainda continua, para que perdoar? Não vem muitas vezes isso? Aquele pobre está te pedindo comida, nem muito obrigado ele fala, ele até rouba o prato na hora que vai embora. Para que ajudá-lo mais? Não é assim que vem? São coisas que vão tomando conta da nossa cabeça. Quantos casais, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu esposo, está todo mundo traindo. São vozes que tentam interferir na voz de Deus, na nossa consciência, que manda você amar e fazer o bem. Os jovens, estou vendo aqui alguns jovens hoje, está todo mundo usando droga, você não vai usar, está todo mundo tem relação sexual, você também tem que ter. Não é assim? Às vezes nos passa essa impressão, mas são vozes que tentam abafar, apagar a voz de Deus na nossa consciência. Mas eu preciso estar bem sintonizado. Eu preciso estar numa boa sintonia com Deus. Aí Deus vai me dizer, olha, ame, faça o bem e evite o mal. Por isso que eu escrevo naquele livro, As Virtudes Humanas, justamente por isso, porque ela vai nos ajudar a colocar isso. Por exemplo, o que é prudência? A prudência é você estar a todo momento, eu vou agir dessa forma, então o que Deus está me dizendo? Como que eu vou avaliar isso? Como que eu vou analisar isto? Como que eu devo agir? Padre, mas tem tantas outras vozes, mas claro, às vezes apronta uma confusão na nossa cabeça que a gente já não sabe mais o que é bom, o que não é verdade? Mas aí eu tenho que, a pessoa que reza, a pessoa que tem uma comunhão com Deus, ela sempre vai saber. A pessoa que tem uma intimidade, que está bem sintonizado com Deus, vai saber, olha, não faça isso, faça aquilo. Essa é uma grande luta. Repito aquilo que eu disse no início, eu tenho que querer. Não adianta, gente. Quem não quer fazer o bem, não vai conseguir. Tem que ser algo que tem que partir da minha vontade. Tem que partir do meu coração. Tem que partir do meu desejo. Eu preciso fazer. Mas eu preciso também perseverar. São muitos que começam nesse caminho do bem. São muitos os que buscam e começam esse caminho do bem. Mas perseverança, eu sempre digo, quando eu vou celebrar uma boda de prata de um casal, de casamento, uma boda de ouro, eu falo sempre para os casais, eu falo assim, eu tenho mais prazer hoje em celebrar uma boda de prata, uma boda de ouro, do que o casamento. Porque muitos começam, mas perseverar, 25 anos, 50 anos são poucos. E não é fácil. Eu não sou casado, que eu sou pai, mas eu vejo a luta de tantos casais. Assim também é na vida cristã, assim também é na vida virtuosa. São nas pequenas coisas, no dia a dia. Eu vou vivenciando. Mas eu preciso estar muito atento. Eu preciso perguntar, o que eu estou ouvindo? O que está formando a minha consciência? Olha, eu gasto meia hora num dia, lá ouvindo tantas coisas contra valores. Gasto 1 minuto no dia ouvindo valores. Claro, eu estou ouvindo mais aquilo que não é valor, aquilo vai me dominar minha consciência. Passo não sei quantas horas assistindo programa que não me constrói em nada, que só prega os valores, só passa os valores que são contrários àquilo que Jesus pede. Fico lá um tempão. Aquilo vai entrando na sua cabeça, que chega um momento que você acha que é certo. Se convence. Em que estamos formando a nossa consciência? O que você está lendo? O que você está buscando? É a voz de Deus. Não deixe, meus amigos e minhas amigas, que tantas outras vozes, tantas outras situações venham abafar a voz de Deus que está em você. Uma vez queriam colocar um poste de luz numa cidade, cortaram uma árvore de ipê. Uma árvore de ipê bonita cortaram e fizeram um poste de luz. Fincaram
aquele poste de luz, colocaram lâmpada, colocaram fio, fizeram tudo, amarraram aquele poste. E de repente, ele se revolta silenciosamente, desenvolve raiz e gera galhos e flores bonitas. Sem vingar, sem blasfemar, sem fazer uma rebelião que ferisse os outros. No silêncio. É a mesma coisa você. Mesmo que às vezes o mundo te coloca de uma situação mais seca, te destrói, amarra, você, no seu interior, você já tem essa força, você já tem essa presença de Deus que está mandando você fazer o bem, evitar o mal. Você pode começar esse P, no silêncio, sem revoltar, sem fazer muito barulho. Você pode ainda produzir flores. Flores maravilhosas que vão embelezar, que vão enfeitar a nossa sociedade. São flores que podem trazer alegria para tantas pessoas. Mas por quê? Porque mesmo essa árvore de ipê sendo cortada, colocado toda uma fiação nela, ela não perdeu a essência dela, que é produzir flor, que é enfeitar, que é maravilhar o mundo. Nunca perca essa essência, mas eu preciso cultivá-la no dia a dia. Procure nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, procure fazer o bem, que você vai florir. E nós vamos construir uma sociedade muito mais bonita, muito mais florida, muito melhor de se viver, quando eu e vocês, no dia a dia, podemos começar nesse grupo aqui, em tantas pessoas que nos acompanham pela TV Canção Nova, que está aí, regando tantas famílias, que está aí levando a palavra de Deus, ajudando a formar a consciência de uma forma positiva de tantas pessoas, a transmitir valores do reino de Deus. Nós podemos fazer um mundo muito melhor. Não é bonito? Pode ter um deserto, seco que for, mas se tem uma árvore de ipê no meio florida, ela enfeita todo aquele deserto, não é assim? Você pode ser essa árvore de ipê na sua casa, na sua paróquia, no ambiente que você convive, lá onde você trabalha, levando a alegria e enfeite dos valores para todas as pessoas. Basta, meus queridos irmãos e irmãs, deixar florescer aquilo que é a sua essência, que é a voz de Deus, um Deus que habita em você, que é um Deus que amou, você que é criado à imagem e semelhança de Deus. Você vai sempre dizer, todo dia, Senhor, hoje eu vou procurar. O que é? Eu vou amar, fazer o bem e evitar o mal. Como diz Santo Agostinho, ame e faz o que queres. Ou seja, quando eu amo, eu sempre vou fazer o bem e evitar o mal. Deixe Deus agir em você. O Espírito Santo que já habita em você. Deixe Ele agir, que você vai sempre ser pessoas melhores. E é muito agradável viver, ficar perto de uma árvore florida. Não é gostoso? Uma árvore que exala perfumes agradáveis. É muito gostoso ficar perto de uma pessoa virtuosa, que nos transmite alegria, serenidade, força. É tão bom quando a gente está angustiado, a gente sempre pensa naquela pessoa forte. Sempre pensa naquela pessoa agradável. A gente sempre corre para o lado, para os braços daquela pessoa que nos anima. Que nós sejamos esse aconchego, que as pessoas, no momento de angústia, de tristeza, corram para os nossos braços, porque percebem em nós que somos pessoas boas, porque nós sempre vamos amar, fazer o bem e evitar o mal. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos conduza e possamos promover uma sociedade muito melhor. Coloca a mão no seu coração. Pode ficar sentado do jeito que você está. E vamos deixar essa palavra, tudo aquilo que foi dito aqui, ficar no nosso coração e gerar frutos. Quando Deus fala em nós, quando Deus ele vem para nos instruir, nos capacitar, aquilo precisa cair no terreno do nosso coração e gerar frutos.
Isso porque o Senhor nos conhece. Feche seus olhos um pouquinho. O Senhor conhece você. Ele sabe o que você vive, o que você passa. Ele conhece você. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Você pode se levantar e aplaude esse Jesus que veio te encontrar. Pode aplaudir mais forte. É um Senhor que conhece você. Ele conhece você. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Pra dizer sim à vida, nós juntamos nosso canto, convidamos outros tantos, pra que a voz a este clamor possam emprestar.